Boa noite a todos. Agradecer muito o convite feito aí pela Elizabeth, seu grupo aí, para participar. Eu tinha muita vontade de conhecer Cataguases e isso eu vim falar com vocês hoje aqui, me dá essa oportunidade de conhecer essa cidade que é tão comentada, que é tão especial, única, singular, assim, né, com essa quantidade de patrimônio de arquitetura moderna que vocês têm, história e tudo mais, e que até eu preparei alguns trabalhos nossos lá do escritório, Brasil Arquitetura, né? Eu sou sócio do Marcelo Ferraz, que já esteve aqui na primeira edição do CATES, eu acho que até mostrou alguma dessas coisas que eu vou mostrar hoje. Mas que, pelo menos, eu estou colocando uma discussão aqui que talvez não tenha sido aquele que colocou, que é o papel importantíssimo, indutor que tem o nosso patrimônio edificado, histórico, na configuração de um desenho urbano, né, importante, quer dizer, o compromisso com a cidade. A gente já cansa de dizer assim da importância que tem o patrimônio, não só como um objeto patrimônio singular, etc., específico, não, sim, mas muito mais pelo seu valor simbólico, pela memória de que o patrimônio histórico, normalmente, essas edificações são portadores, e que não é coisa do passado, quer dizer, aquilo ali é uma coisa que a gente vive no presente, eles têm que estar vivos no presente, porque o futuro das nossas cidades não vai ser uma terra arrasada, que a gente vai destruir tudo que está de errado na cidade e fazer uma outra coisa em cima desses planos diretores, como esse belíssimo trabalho que foi apresentado aqui agora pelo Manuel, que é um esforço danado da gente conduzir o desenvolvimento da cidade para aquilo que é interessante para as pessoas. Quer dizer, a cidade é uma invenção maravilhosa da humanidade, é a coisa mais importante, todo mundo está junto, todo mundo está integrado, se encontrando, convivendo, e aí que se produz toda a cultura, toda a nossa posição aqui no planeta, que é construir o nosso habitat aqui, cada vez com maior justiça social, maior segurança, maior possibilidade de convívio, né? Principalmente isso. E os edifícios históricos, em geral, eles trazem um pouco da memória de cada lugar, né? Do trabalho humano em cada lugar. Bom, vamos lá, eu vou começar com alguns trabalhos aqui que a gente fez há algum tempo. Esse é um museu Rodin que a gente fez na Bahia, em Salvador, 2002. Houveram uma série de exposições aqui no Brasil do Museu Rodin da Bahia, de Paris, de obras do Rodin, que foram de um sucesso assim absurdo. Alguns anos antes, no final do século passado, começo desse século, teve exposição em várias capitais, em vários lugares, com filas imensas, uma curiosidade imensa. Nunca veio um conjunto tão importante de obras de um artista tão importante como o Rodin aqui para o Brasil, né? Um artista que está entre o século XIX, que ele representa fortemente, mas ao mesmo tempo ele antecipa o século que se abria, e essa é a importância do Rodin, e se cogitou de trazer uma filial do Museu Rodin aqui para o Brasil, e acabou indo para a Bahia. O governo da Bahia acolheu essa ideia, e, enfim, a gente nos chamou para fazer esse trabalho, que esse é um palacete em estilo eclético que tem na Bahia, que a Bahia tem um patrimônio histórico de arquitetura colonial, histórica, antiga e tal, maravilhoso, um conjunto incrível, que acho que todos vocês estudantes, principalmente, é importantíssimo conhecer. É uma cidade portuguesa, assim, na parte alta, uma cidade modernista na cidade baixa, incrível. E a arquitetura eclética tem poucos exemplares que são notáveis, assim, e esse é um deles, o Palacete Catarino, que fica no alto lá da Rua da Graça e tal. Bom, a ideia era fazer aí, trazer uma coleção de obras do Rodin,
E a gente propôs também uma coisa, a vida de um museu não é só... Aliás, um museu não é um lugar para guardar coisa velha. O museu é um lugar de repositório da memória de um lugar, de um povo, de uma cultura. O museu é um dos lugares mais interessantes para a convivência humana, a convivência do cidadão com aquilo que é a sua história, ou a sua cultura, ou a sua arte, convivência entre pessoas que visitam também. Quer dizer, é um dos espaços, em geral, o museu atual, né, a concepção atual de museu, como um espaço privilegiado de convivência. Né? E convivência é tudo que a gente deseja do espaço urbano. Né? Bom, a gente propôs, então, para que aquilo não fosse só uma coisa de trazer coisas antigas e tal, e o visitante, uma vez conhecendo, não voltaria mais, a gente propôs que se tivesse uma área nova, uma nova construção aqui atrás, que se renova, disposições temporárias, com uma política de mostras diversificadas para que as pessoas pudessem ser um equipamento dinâmico, né, que se renova a cada visitação e tudo mais. Esse edifício novo que foi projetado, ele tem a mesma área construída que o Palacete. O Palacete inicialmente tinha um terreno muito grande, aqui assim, lindo, uma paisagismo maravilhoso, e a Rua da Graça passa lá na frente. Né? A posição desse edifício na Rua da Cidade, no transeunte que passa lá, ela é muito, muito interessante, porque você tem um jardim imenso lá na frente, esse palacete super bonito, branco originalmente também, e a gente, para construir esse anexo, ou esse desdobramento novo aqui, a gente tomou um cuidado muito grande de escolher uma área que o prejuízo para o paisagismo lindo que tinha aqui, que tem até hoje nesse lugar, foi uma espécie de clareira aqui atrás, e a gente tentou construir algumas relações assim, respeitosas, mas não de submissão com relação ao patrimônio que está lá na frente. Né? Vou ser um pouco mais breve. A gente tem a mesma área, mas tem um subsolo aqui. Essa linha, mais ou menos, é uma linha que dialoga um pouco com aquela lá, tem um espaço entre eles aqui de respeito. Neste lugar aqui, a obra-prima do Museu do Rodin, que é a Porta do Inferno. Todas as grandes obras do Rodin, que vocês conhecem, muitas delas, o Beijo, o Pensador e tal, os Burgueses, o Homem que Anda, tudo isso estão aqui compondo essa grande obra escultórica que é a Porta do Inferno. Tem um número de edições que ele deixou testamentariamente assim, muito controlado para venda para coisa pública e para privado, etc. E essa seria uma penúltima, na verdade, edição dessa série autorizada pelo Rodin para difundição para a coisa pública. E havia um negócio entre a Secretaria de Cultura da Bahia, do Estado da Bahia, e o Museu Rodin de Paris, que incluía a aquisição em definitivo de várias peças que a gente colocou aqui no jardim, e para coroar, fazer essa penúltima edição da grande obra-prima que é a Porta do Inferno, trazer para cá. O Palacete, propriamente dito, ele ia receber peças de gesso da coleção do Museu Rodin de Paris. E as peças de gesso são preciosas, talvez mais preciosas até do que as de bronze, porque as peças de gesso é que fundem, usam para a fundição das peças de bronze. É onde tem a mão do Rodin, onde ele trabalhou com a mão mesmo. Então, e gesso é um material extremamente delicado. E havia um requerimento, uma requisição técnica para esse edifício abrigar as obras de gesso que ele não dispunha, naturalmente. Uma construção do começo do século XX, né? No comecinho do século XX, 1911. A arquitetura eclética é muito importante, foi uma revolução, né? Vocês sabem, na forma de construir. A gente tinha paredes de concreto finíssimas aqui dentro, finíssimos, assim, tipo de 10 centímetros, com o pé direito de 4 metros, parede de concreto feito na época. Tinha aqui em cima, essa parte plana, que tinha um elevador, esse prédio. Essa parte plana aqui do telhado
era para avistar o mar, lá da Rua da Graça, lá de cima. É incrível. Então, os convidados do comendador iam, depois dos almoços e tal, aqui em cima para admirar a Baía de Todos os Santos inteira. Assim. Hoje é impossível de ver dessa pequena altura a Baía de Todos os Santos, até porque parte do terreno foi vendida para uma empresa imobiliária, que construiu um edifício aqui que tem, sei lá, 25 andares e tamponou completamente a vista e tal, mas tem lá esse lugar, né? Quer dizer, é interessante pensar como é que se fazia assim, uma arquitetura conectada totalmente com a cidade, né? Esse é um mirante para uma cidade que tem um desenvolvimento na parte mais baixa, um grande jardim, etc. E a gente tomou o cuidado de essa parte nova, que corresponde à mesma área daquela, eu repetindo, que não interferiria em nada na visão que há 100 anos as pessoas têm dessa construção nesse lugar aí. Mas tinha um desafio muito grande da gente aqui nesse caso, de fazer com que, por exemplo, tinha que ter uma circulação, aqui dá para ver, não sei se está dando para ler aí, um corte na construção e o nosso edifício aqui, quer dizer, aquelas linhas que são linhas que... Aqui é o subsolo, está bem pouco claro aí, né, o desenho, mas... a gente tinha aqui, era uma residência, tinha um elevador pequeno, uma escada também residencial, e o número de visitantes seria muito grande aqui, quer dizer, uma coisa de acessibilidade e de conforto e segurança para as pessoas, necessitava de uma ação, primeiro criar um sistema de circulação, de acesso mais eficiente, quer dizer, que fosse proporcional a novo momento da vida desse casarão aí. A gente pensou numa torre separada, que conectasse, mas talvez isso fosse uma interferência muito grande. A gente fez uma coisa que foi uma espécie de extrusão nessa parte aqui, que era onde tinha a cozinha. Aqui, ó, tinha um terracinho aqui assim, aqui era a cozinha do palacete. A gente fez uma espécie de extrusão e criou esse elemento novo aqui, que promove essa circulação vertical segura e acessível através do elevador e conectou, fez uma ligação do edifício com a parte nova aqui, onde as novas exposições temporárias aconteceriam. Tem um amigo nosso que tem uma revista, lá é um fotógrafo, Bob Wolfers, um fotógrafo muito conhecido de São Paulo. Ele tem uma revista que ele edita que é temática e ele trabalha com fotografias e com coisas assim. E o tema de uma dessas revistas aí era o beijo. E ele escolheu uma foto disso aqui, olha, como se fosse um beijo do novo no velho aqui. Quer dizer, a conexão do novo dialogando com o velho, que representava, segundo ele, uma leitura possível, um beijo, digamos assim. Né? Bom, vamos em frente aí, que a gente está com um desafio danado de como dotar esse intervalo aqui, que foi criado entre os dois, entre 2 séculos, entre a arquitetura de um século e a arquitetura do outro, num diálogo, na verdade é isso, quer dizer, quando a gente fala sem se submeter, mas também sem se eliminar, sem se diminuir. Quer dizer, você vai fazer uma coisa para conversar com um patrimônio histórico importante, um edifício que tem sua importância como arquitetura, como história, como tudo mais, não vai fazer uma coisa michuruca lá só porque ele é importante, ou se anular. Quer dizer, o que tem aqui é uma coisa de tempos diferentes, de arquiteturas diferentes, num diálogo respeitoso, mas não submisso, né? Essa passarela conecta tempos diferentes de arquitetura, 2 tempos diferentes. Aqui fica o bar, o café, e do lado de cá fica a lojinha de coisas que são coisas importantes hoje em museus, que acaba sendo um ponto de encontro aqui no café do museu, né? Muitas vezes para as pessoas e tal. E, bom, e a gente tinha aquela questão, que eu acho que talvez seja a coisa mais importante aqui, que a gente fez várias estratificações aqui de camadas e tal, e essas peças escultóricas, esses elementos decorativos do edifício, originalmente eram de massa raspada, né? E o edifício foi pintado de branco
E a gente falou, por que não vai fazer isso? Tinha que restaurar, porque estava tudo detonado, cheio de tinta, cal que foi juntando, então houve um restauro muito cuidadoso dessas peças decorativas, que é uma característica forte da arquitetura dessa época, né? Arquitetura. E a gente fez então vários, olha só isso, a cor original era isso aqui, né? E estava tudo bem detonado e tal, depois de limpa. Então foi feita uma limpeza muito grande, e ficou assim, a casa branca e os elementos decorativos na sua cor e textura original. Aqui a gente pode ver uma estátua, uma escultura do Rodin importante, que é o dorso, né? Aquele é o homem que anda, e tem várias outras em torno do edifício, pelo jardim, e a gente estava aguardando a porta do inferno, né? E dá para ver a relação, é interessante que só depois que você adentra o terreno é que você vai ver a existência do outro volume lá. A gente estava num estado péssimo de conservação, com a maior parte do nosso patrimônio histórico edificado assim, porque não há recursos, também não há ideias e não há condições suficientes, econômicas, de interesse, de tudo mais, para a gente recuperar todo o patrimônio que nós temos. Nós somos um país jovem, né? Mas mesmo assim é uma lástima. Você vê por aí, o Centro Histórico de Salvador é uma tristeza, está ruindo tudo, acabando tudo e tal. A gente teve que retirar todo o piso aqui para reforçá-lo. Tem uma viga metálica aqui, dá para ver, olha. Dá para ver. E nesse caso aqui tivemos um problema grande também com um problema. Houve um debate muito grande com o pessoal do patrimônio histórico lá do IPAC, né, que é aquilo que você disse. Normalmente, depois todo mundo se entende e tal, mas por uma rigidez, assim, a gente aqui, nesse lugar aqui, ia apresentar aqui, no projeto museográfico, uma coleção de estudos do Rodin, desde dedos, de mãos, de tudo mais, e das pequenas peças que estão lá embaixo, que estariam lá embaixo, porque acabou não rolando isso no final, a porta do inferno. Quer dizer, caminhando por esse lugar aqui, a última janela, daria para ver lá embaixo a porta do inferno, o resultado de todo esse estudo que ele fez aqui. Era necessário que isso aqui fosse um grande espaço, para você ter uma visão geral de toda essa coleção e tudo mais. Só que aqui eram os quartos, tá vendo? Olha, isso aqui eram as paredes dos quartos, tem uma outra lá, olha, outra lá, etc. A nossa proposta foi, primeiro, no piso, que é todo desenhado de madeira, que se mantivesse a memória dos quartos. Nos tetos, também, porque cada um deles tem um elemento decorativo. Depois se revelou muita coisa que, assim, na estratificação que foi feita das camadas de pintura, pinturas incríveis, que foi um trabalho muitíssimo bom, assim, de restauro de tudo isso. Ao mesmo tempo que rolava a obra nova, e esses reforços estruturais de consolidação aqui do casarão eclético, né? Olha como era, e como ficou, né, na verdade. Como foi um dia, deixou de ser, agora voltou, né? Está tudo aqui muito bem, rigorosamente, para um restauro científico mesmo, das cenas. Cada espaço desses tinha um tema, né? Diferente. Esse piso que foi recolocado depois, quer dizer, entre o piso e o forro do piso de baixo, já corre aí um monte de infraestrutura que precisaria ter no edifício, né? Essas peças todas foram numeradas, um trabalho absurdo, assim. Tinha a peça que estava danificada, que foram procurar a madeira original, reproduziram até a peça, e ficou como se fosse novo, quer dizer, é novo, né, esse piso aí, mas exatamente, rigorosamente como um antigo. As peças de gesso que iam ficar essa sala, por exemplo, era a sala do beijo, que era uma escultura gigantesca, de 3 metros de altura, de gesso, e que tem que ter um controle de umidade relativa do ar e de temperatura. Você imagina que Salvador tem 85, em média, de umidade do ar, relativa do ar. Esse gesso ia se desfazer aí. O contrato lá com o Museu Rodin de Paris era que eles teriam um monitoramento desde Paris, em tempo real, do que estava acontecendo em cada uma dessas salas aí. Tinha câmera filmando,
o que estava acontecendo com a umidade do ar, com os sensores aqui em tempo real. Como é que você vai fazer num prédio desse, né? Esse aparato tecnológico que necessita este uso, que é um uso nobre, maravilhoso, que só valoriza esse patrimônio aí. Bom, não seria aparente aqui por dentro, não teve jeito. O que não deu para a gente escapar foi do ar-condicionado, que a gente fez discretamente em alguns lugares, depois colocamos uma coisa de madeira na frente, e é esse elemento aqui que controla, mais alguns sensores em cima, a umidade do relativo aí do ar. Mas tinha outras coisas, tinha sprinkler, tinha, enfim, os sensores todos, que a gente foi colocando cuidadosamente em um ponto aqui, outro ali, em pontos mínimos, assim, né? Para não interferir nas pinturas e tudo mais. Então, essa infraestrutura chegava de dentro para fora dessas salas. O restauro foi completamente total dessas partes internas aqui. Restauro mesmo, né? E feito desse jeito. A nossa solução foi criar uma espécie... Aqui tem um limite dentro da visitação entre o novo e o velho, assim, como se eles estão se tocando mesmo, né? Não há nenhum tipo de distanciamento, quer dizer, aqui é uma coisa de um contato mesmo, que a gente... Está bem expressada, a luminária daqui é de um tipo, a de lá de outro e tudo mais. Não dá para fazer uma coisa, num caso como esse, tentando imitar o velho para dar uma continuidade. Seria uma falsificação. Seria uma coisa, né? Bom, vamos lá, que eu estou me estendendo demais, quase... Descobrimos esse lugar que fica embaixo daquele teto lá, que é uma espécie de uma mansarda que tinha lá, sem uso nenhum. Era um lugar assim... A gente falou, poxa, esse lugar é lindo, essa estrutura maravilhosa, porque a técnica construtiva da arquitetura eclética, via de regra, é maravilhosa. É uma técnica sofisticadíssima, que foi uma grande revolução na arquitetura. Uma coisa que veio da Europa e que no Brasil tem muita coisa de arquitetura eclética que traduz essa sofisticação construtiva e tal. Mas lindo esse lugar, a gente falou, não, tem que usar isso para alguma coisa, acabou rolando um espaço como esse. O elevador fica bem aqui atrás, aqui do azul, aqui, ó. É um lugar para pequenas apresentações. Isso aqui é uma coisa que não fizeram de acordo com o nosso projeto, né? O ar-condicionado ficou aqui como se fossem esculturas aí, né? Brancas, aí, mas não é nada disso. Esse lugar é um lugar para pequenos concertos de música de câmara, para pequenos debates, né? Cabe aí umas 80 pessoas sem nenhum problema estrutural de sobrecarga nem nada. E, enfim, ficou um lugar muito privilegiado, bonito, né? E de concentração, um lugar voltado para dentro. É um uso que nunca teve esse lugar, né? Que foi pensado um pouco nessa programação. Aqui dá para a gente notar, em alguns lugares, como que o estado que estavam as coisas lá. E o que a gente optou, né? Por esses... Não está muito claro aí, mas acho que nessa outra foto, deixa eu ver uma coisa aqui, se eu consigo uma imagem. Olha, aqui dá para ver, olha. A gente foi rasgando por fora o prédio, porque por fora ele é discreto, ele é uma massa simples e tal. Então você rasgava, punha ali aqui a tubulação necessária para o ar-condicionado, da umidade do ar, do controle de vídeo que tinha lá, de filmado, de CFTV que tinha lá, para mandar as informações para Paris. E depois a gente repôs essa argamassa e pintou de branco como era, né? Preservou na integralidade as peças escultóricas, os elementos decorativos, que são uma característica forte como a gente já disse aqui, dessa arquitetura eclética. E ficou esse lugar aqui, desculpe, só para a gente mostrar um pouquinho. Aqui estava sendo rompida a parede, aqui as lajes, para aquela extrusão que a gente chama da nova circulação. Mas aqui dá para ver um rasgo de uma linha de infraestrutura que se embute aqui por fora. Foi feito uma espécie de exoesqueleto, assim, de tubulações e tal, que depois, na imagem seguinte, a gente vê que ficou absolutamente... não houve perda nenhuma em termos de visualização, assim, desse conjunto histórico, né? Bom, esse aqui é um outro trabalho, eu vou tentar correr um pouquinho, que eu preparei, acho que muito material aqui, não sabia que era um tempo, assim, é o tempo ideal, mais do que uma hora, né? É muita coisa, né? Cansa todo mundo, eu vou tentar correr bastante para mostrar bastante coisa, mas talvez, já estou combinado aí, que vão me avisar quando eu tenho que ficar quieto aqui e parado.
Bom, esse Museu do Pão é um trabalho que a gente fez lá em Ilópolis, na Serra Gaúcha, e que a gente conheceu uma figura incrível, que foi a Judite Cortesão, uma historiadora, bióloga, incrível, veio para o Brasil, saindo lá da ditadura salazarista, era casada com um filósofo super importante que viveu entre nós durante um tempo, dos fundadores da Universidade de Brasília e de outras aqui, da Paraíba e tal. E ela acabou ficando por aqui, e no sul, no Rio Grande do Sul. E a gente se encontrava com ela em São Paulo, quando ela ia lá, ela dizia, olha, vocês precisam conhecer os moinhos do sul antes que eles acabem. E aquilo lá é um testemunho de um momento lindo da nossa história, e de uma gente que veio para lá da Itália. Os alemães foram primeiros para lá, foram os primeiros a chegar, pegaram as melhores terras. Os italianos chegaram depois, mandaram ele para a serra, e dizem que a expressão comer o pão que o diabo amassou surgiu aí na vida desses italianos que sofreram muito quando chegaram aí. Mas quando eles decidiram ficar, eles construíram então moinhos para fazer pão e massa, com trigo, com milho, etc. Para fazer a comida deles, né? E essa é uma decisão super importante. Quando começaram a construir moinhos, eles construíram moinhos com o material disponível aqui no sul do país, mas com a técnica, com a história que eles trazem da Itália. Então são construções incríveis esses moinhos, quer dizer, todos feitos em araucária, que é essa planta característica aqui dessa parte sul do Brasil, que é uma das árvores mais antigas, né? Na linha evolutiva assim, das plantas. As araucárias conheceram os dinossauros, né? São árvores assim, fantásticas, realmente, e chamava-se araucária brasiliensis, hoje chama araucária angustifolha. O Brasil tem muita, é o país que tem mais araucárias no mundo, né? Mas tudo construído em araucária, então são peças lindíssimas. A gente foi entrando aqui e tal. Esse projeto a gente inventou um pouco, não foi remunerado também não, viu? O Marcelo, meu sócio, trabalhou uma historinha rápida, assim, num programa Monumenta, no Ministério da Cultura, quando o Gilberto Gil foi ministro. Durou muito pouco tempo, porque trabalhar dentro era difícil. Ele saiu de lá um pouco decepcionado, não deu mais, porque parecia assim que, se parecesse ser, já bastava, não precisava ser. Então você vai fazer uma coisa, você faz um barulho inteiro, você não faz a coisa, mas... Então ele saiu de lá um pouco... Mas ele conseguiu muita coisa, viajou muito e foi, finalmente, conhecer os moinhos lá do sul, o conceito da Judite Cortesão. E, bom, eu vou andar bem rapidinho aqui, porque o tempo está curto mesmo, um segundo só, eu tenho muitos aí. A gente inventou uma história para salvar este moinho aí, e propusemos lá para o pessoal, conseguimos dinheiro da Nestlé, e fizemos praticamente de graça, eles pagavam a viagem para a gente foi fazer esse moinho. Para o moinho não ficar uma coisa, a história toda dos moinhos que a gente visitou lá, que são fantásticos, a ideia da gente é fazer um caminho dos moinhos. Então, tá aí, ó, abandonados e tal. Essa tipologia nos chamou a atenção da maior parte das casas dos italianos nessa época, porque a casa era toda de madeira, araucária, e a cozinha ficava aqui, onde tinha fogo. Fogo e madeira não se dão bem. Então, a cozinha era separada, a casa, a sala aqui embaixo, os quartos em cima e tal, ficava separado por esse passadiço aqui, que sempre dá tempo de acudir o fogo lá e não pega fogo na casa de madeira. É uma sabedoria, né, da construção deles lá, e que sempre um volume conectado com o outro através desse passadiço, e em geral um tipo muito semelhante de gradil, etc. Bom, aí uma outra casa que está lá a cozinha, né, em alvenaria, aqui e tal, uma tipologia curiosa. E alguns moinhos que são fantásticos, né, são lindos. Olha esse, maravilha. Tinha uma roda d'água aqui que tocava a máquina. Esse edifício do moinho aqui, ele tem 2 pavimentos de quem chega pela estrada lá, e tem 5 pavimentos aqui. A máquina está aqui embaixo, né, e a roda d'água, e enfim, essa cachoeira é lindíssima, e uma implantação magnífica, né, uma paisagem um pouco parecida lá com Petrópolis, né, montanhosa assim e tal. Esse é o nosso roteiro dos moinhos. Esse é o nosso moinho Coloniese, que fica na cidade de Ilópolis, onde a gente fez aí o dinheiro que a Nestlé deu para comprar o moinho, um terreninho aqui do lado, e o conjunto se implantou aí, né? Sempre uma coisa nova que vai dar sobrevida, que vai dar a dinâmica de um equipamento como esse,
para os visitantes. E aqui a gente restaurou o moinho, restaurou toda essa construção, onde não se distingue muito o que é máquina e o que é casa, sabe? São incríveis esses moinhos aí. A gente fez 2 volumes aqui. Aqui é o Museu do Pão, que resgata a história dessas pessoas, desses italianos que vieram para lá. Tem um riozinho aqui embaixo, olha. E aqui uma cozinha grande, um convênio com a Universidade de Caxias, tem um curso de culinária muito importante. E aqui seria uma coisa, um campus avançado da Universidade de Caxias, e aqui tem a máquina funcionando, que se fazia pão aqui. E aqui uma bodega. Se fazia o pão aqui, vendia, a bodega era onde era o depósito da sacaria, do antigo moinho. E assim, é perto, não tem muro, não tem nada, o terreno cai um pouco para cá. Tinha uma nascente naquele pontinho lá, olha, do terreno. A gente brincou um pouquinho, esses italianos que vieram para cá são italianos do Vêneto, todos são do Vêneto. E a gente se lembrou do Carlo Scarpa, que é um arquiteto italiano maravilhoso, que fez o cemitério de Veneza e outras coisas incríveis. Um cara que tratava assim, o patrimônio histórico de uma maneira incrível já na época, e sofisticadíssimo. E a gente pegou essa nascente e fizemos então um canalzinho de água que vem aqui, olha, que dá a volta e que delimita. Nesse canquilho não tinha isso, uma ideia que surgiu depois, que delimita o terreno aqui ao invés de a gente fazer uma cerca. Não é necessário cerca nem nada, então fica esse filetinho de água que cai aqui no rio. E depois vocês vão ver o sentido disso, porque o terreno cai, você acessa o museu por aqui ou por lá. Você percorre o museu todo. A gente separou aqui esses 2 volumes com aquele tipo de passadiço, tá? Uma referência à arquitetura deles lá. E o museu se vê por dentro. Desculpe. O museu se visita por dentro e a cozinha se visita por fora, através de uma série de janelas aqui, porque isso aqui é uma escola de gastronomia. Nesse meu desenho terminava aqui, mas a gente completou isso aqui, então você faz num plano só. Um cadeirante, por exemplo, pode visitar tudo isso aqui, olha, voltar e entrar dentro da bodega e ver através de um vidro a máquina funcionando. Um cadeirante que eu digo, quer dizer, acessibilidade total, aí já aproveitando um pouco do monte que a gente está conversando aqui. Mas a visitação se dá nessa ordem aí, né? Bom, vamos lá. A planta basicamente é isso, né? Aqui está o museu. Opa, desculpem. Desculpem. Bom, explicar a planta rapidamente, olha, senão não dá. Então, a rua está aqui, olha, o rio está passando lá atrás, deu para comprar esse terreno aqui, a gente fez esses 2 volumes. Bom, então, aqui é o museu, provavelmente, ele é todo de vidro, por quê? Porque a obra principal desse museu, de quem entra aqui, está aqui, olha, é o próprio moinho, né? E o percurso que eu me referi antes, assim, da calçada você entra por aqui ou por ali, mas você vem por aqui, você vê o moinho todo aqui, é um pequeno auditório, cabe 20 pessoas aí, e tem uma coleção de filmes italianos, fizemos um documentário contando a história também dessa gente lá. E passar disso, aqui tem vestiários e tal das pessoas, os visitantes vão por fora, através desses buracos, e vê esse lugar e tal, e retornam por aqui e entram aqui onde tem a nossa bodega, que eles chamam lá, que é onde se toma vinhos e come salame, etc., e pão e tal, e bem típico deles lá, e aqui é a grande máquina. O restauro foi feito em 2 fases, com muita sabedoria. Foi um curso de restauro patrocinado pelo Ministério da Cultura. A gente trouxe técnicos de restauro de madeira da Itália, que fizeram a aula aqui. Pode ver aqui que tem um italiano aqui, olha, com uma roupinha branca e tal, que deu esse curso aqui, que foi um curso gratuito. Tinha aluno boliviano de todos os lugares aí, do sul também, que fizeram isso aqui. Eles recuperaram essa fachada e essa aqui, que são as 2 fachadas que estavam em melhor estado, porque a face de lá é a face sul, a madeira estava mais podre e tal. Eles fizeram essa aqui, voltaram para a Itália, e os meninos é que fizeram o resto depois lá. Mas foi uma maravilha essa história, porque muitas discussões e tal. Na nossa viagem lá, a gente descobriu essa casa um dia, que é genial. Essa casa, a gente ficou impressionado, quer dizer, a coisa dos 2 volumes aqui está
fundida. Essa casa ficava numa encruzilhada de duas estradas. Aqui é uma bodega e aqui é a casa dos donos da bodega. A gente imaginava que rolava aí um happy hour no fim da tarde, depois de uma lida de trabalho, e se encontravam aí os homens, em geral, que iam para o campo para tomar vinho, que eles faziam, e também os embutidos e tal, com pão e tal. Era um happy hour, né, mais ou menos, depois voltavam para casa. E a gente entrou aí dentro e ficou impressionado, assim, ficou chocado com a beleza do lugar, com a simplicidade e com a síntese desse lugar, né? Isso é um balcão, que tinha algumas garrafas de algumas coisas, tinha um buraco, o cara descia lá no porão e pegava mais vinho ou embutidos, subia por aqui, tinha os quartos da casa, o estado da casa para lá, e essa coisa incrível de decoração que é típica das casas, as poucas que tem lá ainda, né? Que são pinturas, eles pintavam tudo de uma maneira muito bonita, as madeiras e tal. A gente perguntou o que essa pintura, o que significa? Eles falaram, isso é uma bobagem, o filho do casal era meio bobinho, meio tontinho, e pintou esse negócio aí. Mas já morreu, todo mundo já morreu, e eles iam demolir essa casa, nos levaram lá, porque a gente pegaria aqui madeiras antigas de araucária para recuperar aquela face sul lá que estava muito detonada. A gente falou, ótimo, maravilha, baratinho, pegou tudo e tal. Falou, mas a gente tem uma coisa na hora, falou assim, olha, essas tábuas aqui, vocês não desmontam ou desmontem cuidadosamente, a gente vai fazer alguma coisa com isso. E fomos pensando em até São Paulo e tal. Chegou em São Paulo, eu e o Marcelo, a gente falou, mas aquela casa que é uma pena demolir ela, né? Puxa, mesmo, a gente pode fazer uma outra coisa nessa casa, imagina que coisa legal. Enfim, a gente, vou andar bem rápido aqui, a gente pegou esses desenhos, que parece um pouco um galho de araucária, mas parece também um mapa que é o caminho dos moinhos que a gente queria fazer. E a gente usou eles, olha que maravilha, né? Esse desenho. A gente levou esse conjunto inteiro lá para o moinho, a peça principal, e virou o logotipo do caminho dos moinhos, que por enquanto está nesse moinho, mas tem já 4 projetos prontos, esperando o IFAM nos ajudar a captar dinheiro e fazer complementar isso aí, né? O nosso moinho é esse. Eu não vou falar mais nada. Encontramos essa luminária maravilhosa, olha, linda, de síntese de tudo, o vento vem daqui para cá, uma lâmpada pendurada. Na precariedade, a síntese e a beleza dessa luminária que a gente usou lá nas nossas áreas externas aqui, na cara dura, assim, para... Né? Bom, nossa cozinha é essa daí. E aqui você vê que pouca coisa se utilizou das tábuas, mas as tábuas foram tábuas novas, mas vão envelhecer e vão ficar muito semelhantes. Esse prédio aqui é de concreto como o outro, que usa tábuas de pinho também como forma, e o envelhecimento desse conjunto aí vai aproximar esses dois termos, o concreto feito com a tábua e a tábua que vai ficar cinza da cor do concreto. É uma espécie de duplo simbiose desses materiais aí, que existe uma casa de um arquiteto norueguês maravilhoso, chamado Sverfen, que metade é de concreto das tábuas, e outra é as tábuas do concreto. E você, com o tempo, tudo ficou cinza, e você olha, você não distingue, a não ser chegando bem perto assim. É incrível isso, né? E na Noruega, quer dizer, eles lá têm coníferas, como o nosso aqui, são pinhos também. Só que o nosso pinho aqui é o melhor de todos, sabe? A araucária é imbatível, é a mais bonita, mais durável, mais dócil, porque tem a melhor estrutura resolvida e tal, e a gente está perdendo, né? Não é um bom negócio reflorestar de araucária. Tem alguns projetos aí que estão, Clabin e tal, que está fazendo isso. Bom, aí está o moinho, a nossa bodega, e aqui é lá dentro. Se a gente terminar por aqui, em Papinha, eu tenho 10 projetos para mostrar, e ficamos em 2, né? Super pena mesmo. Mas o que isso mostra, mais ou menos, como era essa construção, incrível que ela era, né? A máquina, que é isso aqui, olha, essas coisas aqui são coisas estruturais, mas tem, por exemplo, isso aqui, tem umas coisas meio em diagonal, umas correias e tal, que são elevadores do milho que está lá embaixo, ou do trigo, elevadores para chegar lá em cima está a mó, que moe, e depois desce por outros tubos desses para ensacar embaixo. A máquina e a casa uma coisa só, quer dizer, realmente a nossa querida Judite Cortesão tinha total razão, assim, que da preciosidade que é esse tipo de construção, né, que esse pilar aqui, por exemplo, remete àquele tipo de coisa que tem lá, olha.
E nessa arquitetura é interessante, porque aqui é concreto, lá é concreto, e entra a madeira aqui no meio, quer dizer, como que soltando essas coisas, dando uma leveza assim, para o que tem que ser leve aqui. E lá, o que tem que ser pesado mesmo, porque é aquela coisa aí os pilares que estão desalinhados. Aí. E a museografia que a gente fez, quase que a gente fez fisicamente isso aí. Porque tinha marcado uma inauguração, a governadora não podia, na agenda dela, ele falou, então vamos inaugurar para a gente. Alugamos, pegamos um voo charter lá, fizemos uma vaquinha, levou o escritório inteiro para lá, todos os projetistas que trabalharam aí, inclusive o fotógrafo, o Nelson Com, e nós terminamos o prédio praticamente, com os marceneiros que ficaram lá, montamos a exposição e inauguramos para nós mesmos. Lá sem autoridade nenhuma, e foi uma delícia, com os operários. Bom, é isso, né? Esse é o Museu do Pão. Bom, uma pena, gente, porque acabou o tempo aqui, mas eu tenho mais pelo menos 3 vezes isso que eu mostrei aqui. É uma pena. Mas tudo isso são coisas que ilustram bem o que eu estava tentando dizer, assim, de como é importante a reinserção desse nosso patrimônio histórico como coisa viva na cidade. Não é? Como coisa viva. Muitas vezes você tem que mexer um pouco nele aqui e ali, tem que conversar muito com o pessoal do patrimônio, que zeloso, né, da preservação dessas coisas, mas muitas vezes também com uma visão muito restrita, né, nessa atitude aí. E às vezes, para lembrar, é necessário esquecer também. Se a gente não esquece, a gente não lembra. Né? Como diz o Borges, Jorge Luiz Borges, tem um conto dele que chama-se Funes o Memorioso. O Funes era um sujeito que não esquecia de nada. Ele passou a vida inteira dele só absorvendo coisas e guardando, dizendo que o meu cérebro é uma lata de lixo, o Funes. Porque eu não consigo me lembrar de nada, mesmo sabendo tudo, eu não consigo me lembrar. Se eu for lembrar de uma coisa, eu tenho que recontar a história inteira de tudo que eu sei. Esquecer é importante para lembrar, né? Muito importante isso. Muitas vezes, nesses edifícios, rapidamente esse aqui era um engenho em Piracicaba, né? Que é o Rio Piracicaba, famoso das músicas e tal. E isso aqui remanesceu, isso aqui é uma encosta do rio. A cidade olha para esse conjunto aqui, ó, que é maravilhoso. É um moinho, olha, é um antigo engenho de cana, né? E tem edifícios fantásticos. Esse edifício aqui tem 23 metros de pé direito, um vão livre incrível. O nosso projeto é desse daqui, ó, que estava mais ou menos desse jeito aí, ó. E a gente fez um teatro aí, mas tinha coisas de construção muito interessantes, esse que mostra, que é estrutura de aço isso aqui para a época, e tinha uma nave central e 2 asas para cá e para lá, que é uma coisa mais de serviços, aqui de ensaios, para um teatro contemporâneo, e a gente fez o teatro aqui, abriu uma boca no fundo do palco, que dá para essa pracinha, enfim, esse projeto ficou desse jeito aí, uma pena que não dá para entrar em detalhes aí também de decisões de projeto, muitas vezes a boca de cena, esse telão aqui, é um teatro para cinema, para tudo que é coisa, né? Esse telão da SS Cinema, ele sobe, ele define uma boca de cena, ele sobe mais ainda e abre total, lá no fundo está aberta aquela porta daquele volume vermelho que conecta com a praça. É isso aí, essa foto é feliz, tinha um ensaio aqui de dança, e o fotógrafo, que é o mesmo do outro Nelson Com, conseguiu fotografar isso, né, visto de fora. Quer dizer, precisa ter uma peça aqui que se assista de fora e de dentro, uma peça que o ator sai para cá e é visto, enfim, dá um recurso cenográfico grande, assim, e tudo isso foi restaurado, recalculado, abrir esse buraco aqui foi um custo grande, mas tem uma viga metálica que sustenta essa ruptura aqui para a gente poder abrir o palco, e, enfim, aliás, a gente ganhou um prêmio lá no Rio de Janeiro, quando fez não sei quantos anos do IAB, 100 anos do IAB, talvez, acabou, né? E a gente ganhou o prêmio com esse projeto aí. Olha, tem uma pena, gente. Muito obrigado para vocês.